e gostaria de pedir para você abrir a palavra de Deus para a mensagem, a fim de que posteriormente possamos louvar com um hino e participarmos da ceia do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós estamos nas manhãs de domingo na série envolvendo a primeira carta aos Tessalonicenses, que mostra como vivemos aqui e agora e como nos preparamos para o porvir e o depois. 1 Tessalonicenses, abra no capítulo 5, estamos expondo essa carta não necessariamente na ordem em que ela foi escrita, mas aproveitando esse tempo do mês de junho, gostaria de que os 11 primeiros versos de 1 Tessalonicenses capítulo 5, os irmãos separassem com seus olhos, por favor. 1 Tessalonicenses 5, dos versos 1 a 11. Apenas dos versos 1 a 11. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Versos 1 a 11, diz assim a palavra do nosso Deus: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. A palavra do Senhor é completa e abençoada, que o Espírito Santo nos ilumine o entendimento. Amém. Amados, nós sabemos que essas cartas aos Tessalonicenses, aquela igreja maravilhosa, especial, de pessoas que em pouco tempo foram evangelizadas pela passagem de Paulo nas cidades da Macedônia, e a capital era Tessalônica, nós sabemos que com muita afã eles se converteram, tinham dúvidas ainda de sua fé. E na visita que Timóteo foi fazer, para poder ver como estavam esses irmãos, trouxe perguntas, questionamentos, e é por isso que Paulo responde esses questionamentos. A linguagem que Paulo usa aqui sugere de uma maneira muito enfática que ele está retomando mais um desses questionamentos, mais uma dessas perguntas que os nossos irmãos tessalonicenses, eles precisaram. Eles pediram uma resposta, eles queriam saber como deveriam se preparar de maneira correta para a volta do Redentor. Você lembra a última vez que você acordou de manhã e estava preocupado? Será que eu estou pronto para, se Cristo voltar hoje, eu realmente serei contado com os salvos e redimidos? Você, como os irmãos de Tessalônica, fica realmente observando a cada instante, a cada dia, a cada semana, rogando assim: Senhor, será nesse momento? Aqueles irmãos estavam com essa preocupação, e a pergunta, portanto, não surgiu de uma incerteza ou de um medo de que nada aconteceria. Talvez
porque o período de espera parecia inevitavelmente longo, e para nós mais ainda do que para os tessalonicenses, a ponto de, no caso deles, dar vazão a temor de que a parúcia, isto é, a volta do Senhor Jesus, era uma ilusão vazia. Mas, sim, na verdade, eles tinham uma preocupação exagerada de que talvez eram de uma maneira moral ou espiritualmente indignos de serem conclamados a se reunir com o Senhor para o dia do juízo, para a bendita volta de Cristo na sua segunda vez. Então surgiu daí essa ansiedade desses irmãos para saber quando aconteceria, a fim de que eles pudessem se preparar de modo adequado. Eu sei que a ansiedade não é aquilo que a palavra de Deus ensina, mas existe uma preocupação que todo crente precisa ter. E nesse ponto os tessalonicenses são instrumento de Deus, de novo, para nós, crentes de muito mais tempo de espera da volta de Cristo, crentes do século 21, nós devemos aprender com eles. A santa preocupação de que não importa se o Senhor Jesus virá hoje, ou amanhã, ou daqui a 10 anos, ou não na minha geração, mas que esteja o povo do Senhor pronto na certeza de demonstrar que é de Cristo. Portanto, o que Paulo vai fazer aqui é realmente responder como nos preparamos para a volta do Redentor. Como esperar corretamente a volta do Redentor? Nunca será suficiente, irmãos, nós estudarmos a palavra para responder isso. Nós não temos que apenas ticar, eu já ouvi isso uma vez, em algum estudo, alguma aula de escola dominical, algum sermão, então esse assunto já foi. Na verdade, todos os dias, nós deveríamos nos preparar como se Cristo Jesus voltasse nesse dia. Não tentar imaginar, não, está longe. É por isso que o verso de número 1 do texto diz que quanto a tempos e épocas, Paulo não ia falar sobre isso. Primeiro porque no final do capítulo 4, ele já estava mencionando sobre a volta de Cristo e aqueles que já partiram com o Senhor. E ele até explica um pouco no final desse capítulo anterior como seria o retorno dele, do Senhor Jesus. Mas também, e eu concordo com muitos estudiosos que colocam que Paulo estava repetindo as palavras do Senhor antes de subir aos céus, na sua ascensão, em Atos capítulo 1, que não compete a ninguém saber isso. Ele mencionou isso no ministério terreno para os seus discípulos, que só o Pai sabe a data. É claro que na eternidade, à destra do Senhor, Deus Pai, o nosso Redentor Messias, que é Deus, sabe tudo. Aqui ele se limitou para servir-nos, para nos salvar de uma maneira totalmente merecida para nós. Mas o que falta? O que será? Porque esse dia é caracterizado como dia de ladrão. Vamos então ver quais são essas atitudes de como nos preparar para a volta dele. Eu queria que você colocasse os seus olhos no texto. Evidentemente, para sermos objetivos, eu não vou repetir cada versículo, mas eu quero pontuar para você todas as atitudes. Existe um conjunto de 7 atitudes nesses 11 versos que caracterizam como nós esperamos a volta do Senhor. Caracteriza qual é a nossa prática. E daí, Paulo, como eu vou esperar a volta do Senhor Jesus? Que atitudes os crentes fazem? Essa é a resposta. Então, Paulo está fazendo aqui, em todo esse parágrafo que abrange os 11 versos, completa-se com todos os 11 versos, ele vai trabalhar com um contraste entre os salvos, aqueles que estão preparados para a segunda vinda do Senhor Jesus, e os ímpios, queridos, que estão despreparados, aqueles que não creem em Cristo, ou aqueles que mesmo que se chamem religiosos e até estejam entre nós, não vão para a glória eterna. O contraste pode ser assim descrito:
Quando você olha o verso 1 e verso 2, você tem aquele que tem o conhecimento e a ignorância. Dos versos 3 a 5, expectativa e a surpresa. Dos versos 6 a 8, a sobriedade dos crentes e a embriaguez dos perdidos. E o final, de 9 a 11, a real salvação dos eleitos e separados pelo Senhor e o julgamento terrível de condenação eterna para aqueles que não são de Cristo. Mas dentro desse contraste está as atitudes. Primeira atitude, tenha atenção, diz o verso de número 2. Fique atento, é dia de ladrão, como virá o Senhor. Você está atento? Ou as muitas coisas da sua agenda estão distraindo você? Esteja atento. Segunda atitude, sem enganos, diz o verso de número 3, porque dirão paz e segurança, e sobrevirá sobre essas pessoas que estão vivendo. Lembra dos dias de Noé? O Senhor Jesus colocou isso. Veio de repente o dilúvio e os pegou de surpresa. Então nós não devemos ser enganados com os ritmos desse mundo. Terceira atitude se encontra no verso 4 e 5. Sem surpresas para nós será a volta do Senhor. Não estamos nas trevas. A vigilância, meus queridos, que essa terceira atitude nos fornece, é resultado de uma transformação espiritual. Você é crente, você nasceu de novo, Cristo é o seu Redentor, então você é um crente verdadeiro. E os crentes verdadeiros são uma nítida antítese, isto é, completamente diferente das pessoas desse mundo, completamente diferente. Esses últimos, as pessoas desse mundo, elas continuam nas trevas, elas continuam envolvidas por elas mesmas, submersas nelas. As trevas estão em toda a parte da vida dessas pessoas, as trevas entraram nos seus corações, nas suas mentes, no seu ser. Essas são trevas do pecado e da descrença. Aqueles que são de Cristo estão na luz, por isso que a terceira atitude é nenhuma surpresa, não estamos nas trevas. Os salvos, eles amam a segunda vinda do Senhor, esperam a segunda vinda de Cristo. Os salvos oram pela segunda vinda e apressam a sua segunda vinda por intermédio de um serviço consagrado ao Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus, estamos discipulando, estou pregando, estou visitando, estou anunciando em todas as oportunidades que um Redentor virá e que Ele vai tratar de vez o pecado de todos, mas antes, agarre-se à graça redentora, perdoadora, que está nesse mesmo Redentor, o Cristo bendito. Você tem vivido assim? Essa é a sua preocupação em todos os projetos da sua vida? Então você também é daqueles que têm cumprido essa terceira atitude. Você não está nas trevas, não será surpresa a volta do Senhor. Quarta atitude, versos 6 e 7. Preste atenção olhando para o texto. A vigilância aqui, nesses dois versos, é colocada como uma vigilância constante. Ninguém cochila no reino de Deus. Ninguém está assim, vivendo como sem sentido, como se toda a nossa agenda de 2024 acontecesse. Pensem nos queridos irmãos e naqueles que não foram resgatados do Rio Grande do Sul. Eles iriam imaginar que aquilo que aconteceu em setembro do ano passado ia ser pior em 2024 e de repente a enchente acabou praticamente com aquele estado. E hoje eles estão, por bondade e misericórdia de Deus, recolhendo as sobras, como se fosse uma ação de guerra que tivesse acontecido lá. Alguém esperava isso? Você esperava os diagnósticos de enfermidades que você tem? Você esperava que de repente sua vida poderia mudar? Mas também você esperava algumas bênçãos, algumas outras questões abençoadas? Não! Imagine o dia do Senhor. Vigilância, queridos, vigilância constante é a quarta atitude. A quinta atitude, amados, está no verso 8. E eu queria que você pudesse prestar atenção. Nós, porém, repete Paulo, que somos do dia,
sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Qual é essa quinta atitude? A igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com corajosa militância, estar em alerta como um soldado, como um exército. Viver na expectativa dessa segunda vinda, amados, não é vestir um lençol branco, se assentar num monte, ficar olhando para cima esperando Jesus voltar. É justamente esse tipo de atitude que o Senhor Deus condena. Aliás, em Atos 1, os anjos falaram: por que vocês estão olhando para o céu? Viram aquele que subiu? Ele vai voltar. Mas ele ordenou o que vocês deveriam fazer. E sim, eles deveriam proclamar o Evangelho, eles deveriam viver para Cristo no restante da vida terrena. Nós também. Por isso que antes dessa atitude, talvez sem sentido, na preocupação dos Tessalonicenses, ela deve ser a nossa. Viver à luz da volta dele. Sabe, amados, conscientes de que as nossas obras serão julgadas e de que nós não teremos novas oportunidades para servir. O serviço é agora. Viver para Cristo é agora. Nós não damos tempo para isso. Agora é Cristo o líder em nossa vida. É viver de acordo com os valores da eternidade, de pensar nas coisas do alto. A fé e o amor mencionados no verso 8 são como uma couraça, é uma vestimenta militar. Essa couraça cobre o coração, a fé em Deus e o amor pelo povo de Deus. Aqui nós temos esse conjunto que precisamos vivenciá-lo e ter e pedir o aumento dele em nossa alma. A esperança é colocada no texto como sendo um capacete resistente que protege os nossos pensamentos. E esse capacete, diz o verso 8, é de novo o capacete da esperança da salvação. Isso mesmo. Essa esperança impede que você pense bobagem e se desvie e seja como esses ímpios que não têm temor a Deus. Ímpios que nós só temos relacionamentos com eles para proclamar o Evangelho e não que eles devem determinar, conduzir e influenciar a sua vida. Abra os olhos, abra os olhos. Estamos numa corajosa militância. A fé e o amor nos protegem, o coração e a esperança da salvação protegem nossa mente, uma fé viva em Cristo e um amor profundo por Deus e pelo próximo nos livram dos dardos inflamados do maligno, amados. É uma esperança firme na gloriosa salvação, na recompensa que acontecerá conosco na consumação quando Cristo voltar. A fé e o amor são as qualidades essenciais que o cristão deve demonstrar com relação a Deus, com relação aos homens. A esperança da salvação final é a garantia que o capacita todo crente a perseverar a despeito de todas as dificuldades. Penúltima atitude. Sexta atitude, portanto, versos 9 e 10. E como é precioso esse texto aqui. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. A sexta atitude maravilhosa é: tenha certeza da redenção através de Cristo. Você tem certeza que você foi salvo? Não é só pergunta para o momento do exame, no final da classe de catecúmenos. Se Cristo te chamar agora, porque existem dois tipos de encontro com o Senhor. Ou Ele te chamar agora pela morte, você está pronto para partir? Ou Ele vai vir sobre as nuvens com poder e grande glória e todo olho o verá. Eu não sei se você tem uma predileção em qual dos dois. Mas o Senhor tem me ensinado todos os dias que eu tenho que estar preparado para ambos. Eu não sei se a nossa geração está pronta para morrer. Veja o que passamos na pandemia. E aquilo foi um pequeno, um micro julgamento de Deus para o mundo.
mostrando as consequências pecaminosas nossas. Sim, e sofremos. Se o Senhor mandar outra, quando a morte chegar, estamos preparados com essa certeza? Eu fui salvo. A razão por que os crentes podem aguardar a glória e não a ira é porque o Pai destinou-nos para a salvação. Ele nos elegeu. Nessa hora é bom crermos na eleição e na predestinação, não é? É maravilhoso saber que Ele vai preservar o seu povo, mas aqueles que não são do seu povo vão de mal a pior e não vai dar para enganar no dia do juízo. Porque Cristo morreu por nós, é a nossa certeza. Aqueles a quem Deus predestina, a esses também Deus chama, justifica e glorifica. Paulo também falou isso em Romanos 8,30. E vamos para a sétima e última atitude. É o verso de número 11. Veja que o verso de número 11 é bem semelhante ao verso 18 do capítulo 4, aonde Paulo termina o capítulo 4 também falando da situação daqueles que já morreram em Cristo e da segunda vinda. Ambas as ordens têm a ver também em como esperamos a volta do Senhor. Fazendo o que em último lugar? Em sétimo lugar, console e edifique mutuamente os irmãos na fé. Igreja existe para isso, para te dar apoio. A batalha nessa terra é difícil? E como? É muito mais complicado esperar com alegria essa vinda. Para alguns, como eu me incluo nisso. Como está demorando? Volta logo, vai piorar mais a situação. Ó Senhor, tem misericórdia. Como é que nós ficamos em pé? Você acha que você isolado lá na sua casa, dizendo, eu e Deus sabemos como está o meu coração, isso devia desesperar você, porque Deus sabe o que acontece na sua mente. Deus sabe o que você está fazendo com a sua vida. Então, queridos, você e eu somos de carne e osso. Em algum momento da caminhada cristã nós vamos falhar. Nós precisamos dos meios de graça, como celebrar a ceia juntos, como cultuar juntos, como aprender a palavra em escola dominical juntos. Nós não podemos simplesmente, eu vou fazer o meu estilo de servir a Deus. Não existe outro estilo se não for esse. Acordem. Cristo pode voltar no final desse culto, não no final da escola dominical. E se acontecer, você duvida? Como eu queria estar na mente de vocês agora, só para saber o que você realmente pensa. Mas o Senhor vai poupar a nós todos de sabermos o que pensamos realmente. Do porquê você vem dominicalmente, ou em outros trabalhos, por que você vem? Amados, nós devemos nos consolar, nós devemos nos edificar mutuamente. Sabe, grande parte do nosso trabalho até a gloriosa volta do Senhor Jesus é confortar e encorajar uns aos outros. Não desista, continue orando, a palavra de Deus se cumprirá. Nós amamos você, você serve conosco. Não largue, como é fácil largar, não é? Não gostei, vou deixar, abandonar, parar, desistir, largar. Isso é para os não crentes. Eles são fracos. E nós, que somos crentes, mais fracos ainda, por isso que Jesus te salvou. Eles se enganam na sua força, no seu pensamento, e muitas vezes você bebe muito dos ensinos deles. Cuidado! Nós somos tão fracos, que dependemos 100% do Senhor Jesus. Nós não ficamos nos exaltando em nossos orgulhos, propagando nossos sucessos, como se precisássemos da paparicação desse mundo. Não, o nosso consolo, firmeza, encorajamento é para que, com respeito à nossa gloriosa esperança, ela aconteça. A nossa pátria não é aqui, o nosso destino é a glória. Então vamos resumir todo esse texto. William Barclay leu esses 11 versos e resumiu assim: a pessoa que viveu toda a sua vida com Cristo nunca se encontrará sem preparação para chegar mais perto da sua presença. A pessoa que vive na luz e que é do dia não pode ser achado despreparado. Nós somos da luz, nós somos do dia.
vivenciemos assim a nossa fé, o nosso cristianismo.